Obrigada, viu, Marcelo? Ah, pessoal, que bênção. Então, nós vamos agora aqui, vamos orar juntos, entronizando convidado especial para essa masterclass. O primeiro e grande missionário e exemplo, Jesus. Jesus, vamos orar então juntos? Oi, aleluia. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, estou falando que está baixo, né? Deixa eu aumentar o meu microfone. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, te entronizar agora. Estamos aqui com vários estados do Brasil representados, Senhor, nessa Aleluia. E sabemos que o teu coração, Senhor, bate forte por missões. E cada estudante que está aqui interessado, aberto, em expectativa, e eu também, Senhor, em grande expectativa, pelo que o Senhor já está falando através das videoaulas, através dos outros professores, e que através desta masterclass, Senhor, seja aqui um instrumento nas tuas mãos, e que esta masterclass juntos possamos aprender e ouvir mais da tua voz e da tua direção para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rafaela, abre lá para a Patrícia. Amém, queridos. Eu vou repetir a orientação do professor Marcelo, mas vou pedir que você mute os microfones, Marcelo, por favor. Porque quando a gente fica ouvindo o eco, né, de alguém falando junto, eu perco a concentração, gente. Mas nós vamos ter um momento que nós vamos abrir de novo o microfone para ouvir a tua participação, a tua interação aqui na Masterclass. Por enquanto, o áudio tá legal assim? Tá todo mundo ouvindo? Faz assim, ó. Dá para ouvir? Tranquilo, tranquilo? Tá? Não, vou poder falar muito mais alto, que como eu falei aqui, é madrugada, galera toda dormindo já, né? Mas assim, o Marcelo me apresentou, mas eu sou aí serva do Altíssimo, missionária no campo, né? Missionária tempo integral há mais de 27 anos. Pela misericórdia do Senhor, visitei muitos continentes, países e projetos, agências missionárias diferentes no Brasil e fora do Brasil, mas cada dia estamos aprendendo juntos. E ao ler ali os comentários na Masterclass, ao estar realmente acompanhando a história de cada estudante de missões, eu quero falar assim, eu já quero te dar os parabéns. Eu quero dar os parabéns por cada um que já tem o interesse de aprender sobre missões. Querer aprender e continuar aprendendo. Isso é lindo, é maravilhoso. Esse é um curso, né, que como eu já falei em videoaulas, assim, corre nas minhas veias, né? Corre nas minhas veias, porque é um chamado forte aí do meu coração. Então eu já quero te dar muitos parabéns, muito, por você perseverar, por você estar fazendo um curso de excelência, um curso que não quer só ensinar teoria, nós queremos também te ensinar a prática, porque o Instituto Bíblico EIA é um lugar de aprendizado e atitude, Nós vamos organizar essa masterclass da seguinte forma, para facilitar, tá bom? Nessa primeira parte, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone fechado. Como o professor Marcelo falou, pode deixar a sua câmera aberta para eu ver aí o seu rostinho e interagir, é tão gostoso, né? Às vezes a gente só falar sozinho. E nós estamos nos primeiros minutos, eu vou fazer uma revisão rápida do tema aí desse mês, tá bom? E aí nós vamos assistir um vídeo e vamos abrir para perguntas. Vai facilitar se você escrever a sua pergunta aí no chat, né? Aí embaixo você colocar a sua pergunta, o Marcelo ele vai juntando as perguntas para poder passar e eu ir respondendo. Perguntas sobre o chamado, sobre vocação, sobre campo missionário, este é o tema do mês. Claro, tivemos também sobre PNA, povos não alcançados, quero até preparar aí talvez uma aula plus, alguma coisa diferente com missionário que atua no campo, né, de povos ainda não alcançados, ou de países perseguidos, tá bom? Esse tema precisa ser fortalecido, mas hoje comigo, vocação e chamado.
Então, primeira parte, uma rápida revisão, os temas que eu julgo assim principais, recordar, um vídeo e vamos abrir para perguntas. E no final, temos um desafio para você já começar a programar, para colocar em prática o que você já tem aprendido no curso do Instituto EIA. Combinado? Conto aí com a ajuda do nosso gestor Marcelo para ir mutando os microfones, que ainda tem muito eco no meu ouvido aqui. Se vocês estiverem atentos e puderem fechar o microfone, é uma caixinha aí, ó, parece um microfone mesmo, né? Uma caixinha assim, do lado do vermelho, do botão vermelho, você pode só mutar por um tempinho só, depois vamos abrir geral, tá bom? Queridos, temos muitas experiências missionárias para compartilhar, e uma masterclass só não dá tempo, mas o tema dessa videoaula, que nós tivemos nesse mês agora de março, né? Fechamos agora dia 31, vocação e chamado define exatamente essa convicção do chamado missionário. Fazendo uma breve revisão aí, né? Hoje eu voltei, eu assisti a minha videoaula de novo. Essa videoaula que vocês assistiram foi gravada da Suíça em 2019, não é? 19? Foi isso mesmo, Marcelo? 2019, né? Nós estamos em 2023, 2020, foi gravado em 2020, e hoje estamos atuando no campo missionário aqui em Portugal. Temos uma igreja forte, uma igreja linda, uma igreja unida, não é uma igreja grande, mas uma igreja unida, uma igreja maravilhosa no grupo familiar, trabalhando aí com discipulado, em Berna, na capital da Suíça. Eu e meu esposo, nós vamos lá de 15 em 15 dias para supervisionar, pregar, e vai fazer um ano em julho agora, completa um ano que nós estamos morando em Portugal e começando um trabalho missionário aqui também, uma igreja aqui. E essa videoaula eu estava assistindo hoje, e de novo, né, volta a queimar no meu coração essa urgência de fazermos apelo missionário. Eu não sei se vocês são dessa época, né, queridos, estou com 56 anos. Daquela época, sabe, de apelos missionários nos cultos, para o pessoal sentir o coração queimando, para ir para o campo, para atuar no bairro, na cidade, no Brasil, nos ribeirinhos, no Paraguai, na América Latina, na África, na Ásia, na Europa. E eu estou aqui com meu coração incendiado. Hoje eu assisti essa videoaula para me trazer a memória também, né? Já tem aí 2 anos e gravamos. E aí meu coração incendiado de novo, igual aquela fogueira que eu conto no meu testemunho. Com 10 anos de idade foi o meu chamado missionário. E aquela fogueira aqui, ó, queimando no meu coração, ardendo por paixão por Jesus, paixão por vida, ganhar vidas para Jesus. E nessa videoaula nós falamos sobre os princípios exatamente da vocação. Eu ensino ali que vem do latim, de vocatio, significa realmente uma chamada. E eu quero, assim, não quero repetir a videoaula, porque senão você assiste de novo, né? Mas eu quero acrescentar algo que, lendo a palavra de Deus, né, repetindo, lendo, voltando, lendo tantos textos, a gente começa a procurar os versículos que falam sobre o chamado. Realmente, quando Deus chama, o chamado de Deus. E o primeiro chamado de Deus, a primeira menção de chamado na Bíblia é em Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 3, eu estava lendo agora de novo aqui, a partir ali do verso 9, quando Deus chama Adão. Então, a primeira vez que surge essa palavra chamar, o chamar, Deus chamar. Deus chama Adão de volta, né? Exatamente ali naquele momento. Perdão, que eu estou com a garganta muito, muito, muito seca. Aquele momento que Deus chama Adão, após ter desobedecido juntamente com a sua esposa Eva, terem caído no pecado. Vocês conhecem a história? E Deus chama Adão. É um pouco até engraçado isso, né? Nosso Deus é um Deus cômico. Deus não sabia onde Adão estava.
Sabia, lógico, Deus vê tudo. Mas o prazer do coração de Deus de chamar de volta. E, queridos, essa primeira menção do chamado de Deus na Bíblia é nos chamar para perto dele, para intimidade com ele. Nós podemos falar sobre o chamado hoje do ide, para você ir, para você ser chamado para realmente um ministério, para exercer, para trabalhar em ministério, um chamado missionário. Mas o principal aqui que eu quero enfatizar, o primeiro chamado de Deus é para termos um relacionamento com ele. É um chamado para estarmos perto dele. É um chamado para sermos íntimos de Deus. E é o mesmo que Jesus vai ensinar lá nos evangelhos. É o mesmo que ele vai ensinar para os discípulos. Ele vai ensinar o quê? Que nós precisamos conhecer. O reino de Deus é conhecer a Deus. Está lá em João capítulo 17, verso 3. Isso é o reino de Deus. Então, queridos, esse primeiro chamado, eu quero reforçar aqui, eu não falei isso na videoaula. O primeiro chamado de Deus é para nós estarmos perto dele, voltarmos para perto do coração dele. Pastora, a senhora está falando com uma turma estudante em sociologia, a senhora está falando com pessoas desviadas, longe da igreja, a senhora está falando, poxa, estudantes, né? Líderes, pastores que temos aqui, mestres, profetas, professores. Sim, queridos, talvez até dentro do nosso ministério, talvez dentro da igreja local, muitas vezes, muitos líderes se distanciam do primeiro chamado de Deus. E o primeiro chamado é esse aqui, ó, comunhão com ele. Está perto do coração dele. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é muito sério. O primeiro chamado de Deus é chamar para perto dele. Intimidade, proximidade. Eu creio que eu menciono na apostila também, que o segundo chamado é para a submissão à vontade dele e à direção dele. Mas eu quero enfatizar aqui nessa introdução, queridos, em nome de Jesus, que você, como estudante de missiologia, o teu primeiro chamado, eu já profetizo sobre você, sobre a minha vida, que o nosso primeiro chamado, a nossa primeira convicção seja estar perto de Deus. Ele te chama, ele te chama. Ele te chama todos os dias para se sentar à mesa com ele, para abrir a porta, deixar ele entrar, está lá em Apocalipse 3, 20, abrir a porta, deixar ele entrar, ceiar com ele contigo, através da leitura da palavra, da oração, buscar a intimidade com ele. Esse é o primeiro chamado. E quem está perto? Quem está perto do coração de Deus vai ouvir a direção que ele tem para cada um. E vai ter a convicção daquilo que Deus tem preparado para os seus servos. Amém, queridos? Amém? Vocês concordam? Amém? É uma rápida introdução. Poderíamos falar a videoaula inteira, mas eu não quero repetir a videoaula. Eu só quero reforçar esse ponto aqui. Eu sei que você está fazendo esse curso sedento para descobrir e para conhecer mais sobre missões. E talvez muitos de vocês aí estejam naquela pergunta que nós colocamos de Mark Twain, né? Pergunta não, afirmação. Os dias mais importantes da sua vida são dois. O primeiro, o dia que você nasceu. O segundo dia é o dia que você descobre por que você nasceu, qual o seu propósito. E eu acrescentei lá no fórum, e vocês comentaram de uma forma maravilhosa. Eu creio que são 3 dias importantes, né? O dia que você nasceu, o dia que você nasceu de novo, entregando a sua vida para Jesus, e o dia que você descobre o propósito de Deus para a sua vida. Eu, assim, acrescentei essa frase do Mark, assim, colocando 3 dias. E hoje, em nome de Jesus, essa masterclass você vai sentir incendiado. Eu já declaro sobre a tua vida, eu já profetizo. Ao final dessa masterclass, você não vai correr para outras coisas, não. Eu já profetizo que você vai correr para perto de Deus, sabe? E não vai querer escrever, definir o que você vai fazer para Ele, mas sim o que Ele quer fazer em você, em nós. Em nós. E eu sei que pertinho do coração dele, ele vai
falar especificamente com você o propósito dele para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero, sim, pedir, né, ao nosso gestor aí, o Marcelo, para abrir esse vídeo para nós, porque existem tantas dúvidas. Como missionários há tantos anos, eu e meu esposo, pastor Ralph. Pastor Ralph atuou como missionário no Brasil por mais de 20 anos. Ele é suíço, né? Por mais de 20 anos trabalhando aí no Rio de Janeiro, no Brasil. E nós recebemos tantas perguntas sobre chamado, qual é o chamado que eu devo fazer, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu reforço que o primeiro é esse: Deus está te chamando, assim como ele chamou Adão. Ele chama, né? Laodiceia, Elsa, Eneir, ele chama aí, né? Gisele, Newton, Vitor, ele chama para perto dele. E aí, vamos tentar juntos aqui tirar dúvidas de como definir o propósito de Deus, o chamado específico, tá bom? Tá pronto aí, Marcelo? Conseguimos soltar aí nesses próximos 5 minutos o vídeo? Sim, sim, vou liberar o vídeo aqui agora. Tá bom, obrigada, por favor. Só um minutinho, tá sem áudio, né? Coloca o áudio aí pra gente, por favor. Se puder voltar, colocar o áudio. Aqui está com áudio para mim. Está com áudio para todo mundo? Estava? Faz assim, se estava com áudio para vocês o vídeo. Ah, então Vocês é o estavam meu que não ouvindo aí? deu. Não, está ouvindo? Vou Não. tentar aqui de outra maneira aqui. Sim, sim. Enquanto o Marcelo está preparando aí, quem chegou depois, sejam bem-vindos. Essa videoaula está sendo aí gravada, tá bom? A gente registra, né, esses momentos. Eu estou falando aqui diretamente dessa madrugada de Portugal, estou falando baixinho, mas se você não estiver me ouvindo, faz assim, ó. Eu tento aumentar aqui um pouquinho o volume, tá bom? Mas assim, nós estamos muito felizes com a tua participação. Eu citei aqui mais de 5 estados do Brasil representados nessa turma maravilhosa, interdenominacional, várias denominações, ministérios, pastores, líderes, como eu falei, e é um prazer mesmo estar com vocês, viu? Tudo pronto aí, Marcelo? Vamos lá? Faz um teste aí para a gente ver se consegue, porque esse vídeo eu creio que vai acrescentar. Sim, eu estou vendo aqui, porque eu tinha Uhum. testado antes e o som entrou. Sim, Então, eu vou sim. tentar aqui abrir uma outra janela para poder ver se o som vai compartilhar melhor. Tá bem. Tá bem. Eu não estou ouvindo. Está sem som, Sem mas som?
Tá sem som. Ok. Eu vou fazer o seguinte, queridos, vamos colocar o vídeo um pouquinho para frente, você testa aí, Marcelo, não sei se vai precisar fazer o download dele. Não, eu fiz o download e Fez? agora eu Tá. coloquei pelo Instagram, mas perdão, pelo YouTube. E eu baixei também. Vou tentar de outra maneira. Tá Mas a bem. senhora pode ir falando, então. Quando entrar, a gente para tudo. Ok. Vamos remir o tempo, não é? Aí estamos aí já, nós procuramos sempre dentro do Instituto EIA, juntamente com a gestora Carmen Lídia, a gestora Marluce, né? Somos as 3 aí como gestoras do Instituto, esse Instituto tem crescido, hoje já somos mais de 250 estudantes aí online, é uma outra etapa que julgamos ser muito frutífero e de dar muitos parabéns, porque hoje fazer um curso online é um desafio, não é mesmo? Ter a disciplina, e vocês têm sido uma turma muito linda, de verdade, de verdade. Marcelo tem me acompanhado aí, vocês já são a 3ª turma, e a gente acompanha, assim, de uma forma maravilhosa a sua participação no fórum, respondendo ali o questionário de avaliação, que eu leio todos, viu? Eu acompanho ali, e é uma turma de missiologia muito ativa, muito participativa. Vocês estão mesmo de parabéns, de parabéns. Estamos na semana, né, Semana Plus, aproveitando aí o comercial. Se você ficou com alguma pendência de alguma disciplina em janeiro, em fevereiro ou março, essa é a semana para você gratuitamente entrar, a plataforma está aberta, você pode ir lá realizar as atividades, você vai receber a pontuação certinha, né? Então, de 3, começou hoje, né, de 3 a 10 de abril agora, tá bom? E assim nós estamos vendo o Instituto crescer, as formaturas, os estudantes já atuando no campo missionário, tem sido muito lindo, muito maravilhoso. Dentro da disciplina, ou dentro das suas dúvidas sobre missões, se você tiver uma pergunta, você pode aí abrir o microfone e falar. Se for mais rápido para você, pode ser também, tá bom? Alguém levantou a mão aí, ó. Ana Souza levantou a mão. Tem uma partezinha aí, né, que se você apertar e faz assim. Você gostaria de falar, Ana? Ou temos alguém que quer fazer uma pergunta? Pode ser feito agora mesmo. Todos tímidos. Podemos deixar as perguntas para depois do vídeo também, mas estamos aí aproveitando aí a oportunidade para estar abrindo aqui. Professora, eu tenho aqui uma proposta. Sim, Eu pois tentei não. procurar esse vídeo original em inglês, mas as legendas vão ficar muito pequenininhas no celular, para quem assiste o celular. A minha proposta é colocar o vídeo e eu fazer a dublagem ao vivo. Vou falar aqui o que ele está falando aqui, porque a minha voz, pelo menos, vocês estão ouvindo. Tá bom assim? Podemos tentar? Podemos, podemos. Então, vamos lá, então. Vamos começar aqui tudo de novo. A senhora pode ir falando aí que eu vou abrir aqui. Sim, mas alguém tem alguma pergunta até aqui, dentro dessa disciplina, alguma dúvida? Eu não vi nada escrito aqui, já entrei até aqui rapidinho aqui no chat, não vi perguntas, né? E tô achando vocês um pouco tímidos aí. Minha primeira masterclass com vocês. Acompanho vocês na plataforma, mas com Então, essa turma pastora, aqui. Diga-me, Laodiceia do Rio de Janeiro. eu. Então, eu já estava assistindo, né, a sua aula outra vez, e eu fiquei assim. Eu gostaria que falasse mais um pouco sobre o chamado, né? Mais alguma coisa sobre o chamado. Eu assisti mais uma vez, né? Eu assisti umas 3 ou 4 vezes essa aula. Olha, Muito bom, eu tá? já assisti várias vezes também. Quando der, aí a senhora pode falar mais alguma coisa, tá? Sim, sim. Eu tenho tanta coisa dentro desse tema, né, para compartilhar,
mas eu creio assim que o que você está perguntando é dentro do chamado missionário, porque nós precisamos entender, né, o primeiro chamado de Deus é para sermos filhos, sermos realmente íntimos do Pai. O segundo chamado, eu creio que é a nossa submissão à vontade dele. Sabemos que o chamado, ou diríamos, né, o id de Jesus está lá em Mateus 28, que é a grande comissão, o grande chamamento, né, diríamos assim, é para todos os cristãos. E eu tenho assim uma lista de frases missionárias que eu amo muito. A principal, que eu mais gosto, é: todo coração com Cristo é um missionário. E todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então, assim, você que tem Cristo, você já é um missionário. E toda pessoa, todo coração, vizinho, pessoa da escola, do trabalho, parente, sem Cristo, é um campo missionário. Então, todos nós já somos missionários, cristãos, seguidores de Jesus. A nossa missão é pregar o Evangelho aos corações, às vidas que não têm Jesus. Esse é o chamado principal. Agora, o chamado específico para a área que você vai atuar, e esse chamado missionário, que é pouco pregado nas igrejas, né? Nós falhamos nisso, nós pastores, líderes, pouco pregado, feito pouco apelo, né, de fato, nesse sentido de jovens, de homens, mulheres, famílias, se entregarem, realmente desejarem ser um missionário tempo integral. Esse chamado específico, ele é acompanhado de uma convicção que vem de Deus. Então vamos falar sobre convicção, sabe? E sobre uma confirmação com a nossa liderança local. Eu conheço muitos missionários que não têm ligação com uma igreja local, são cristãos, atuam, mas acabam até se perdendo ao longo do caminho do projeto missionário. Eu creio, sou convicta de que o missionário, ele precisa fazer parte de uma igreja local, ter cobertura. Então, olha, convicção e também confirmação. Quem vai confirmar são os seus pastores, seus discipuladores, os seus líderes na igreja local, que vão confirmar essa tua convicção, esse teu chamado de ir para o campo. Qual o campo? Olha, ao longo aí do curso desse ano, vocês viram um pouquinho sobre os povos não alcançados, a igreja perseguida e tantos outros estados, tribos aí no Brasil, na América Latina, nos outros continentes. Então, campos estão brancos. Campo não falta, não falta. A parte da convicção, Marcelo, faz assim quando tiver ok, tá? Tá ok? Ah, então tá. Então a gente vai falar sobre convicção, confirmação, depois do vídeo. Vamos lá, solta aí, por favor. Ok, então agora, vídeo com dublagem ao vivo, hein, gente? Só no Instituto EIA. Uma pergunta. Qual é o seu chamado? Te pergunto isso porque nós seremos julgados por aquilo que fizemos em vida. Sim, por aquilo que nós fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessas acontecer. Evangelista Anderson, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Eu não sou um evangelista, sou um contador. Eu estive em uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde elas estão? Eu sou um contador. Eu tive uma empresa de contabilidade, ajudei igrejas e ajudei ministério em suas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas da Ásia que eu te chamei para impactar? Filho, onde elas estão?
Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. Em tudo que diz respeito ao chamado desse homem, foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, um passo à frente e preste conta da sua vida na Terra. Contador Jones? Não, eu fui pastor por 35 anos. Tive uma igreja com 750 membros. Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Tendo feito isso, você teria impactado significativamente 2 pessoas. Você e esses 2 homens teriam ajudado igrejas com suas finanças e essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E, novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, queimou-se diante do julgamento de Cristo. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei teus 3 filhos e nunca preguei em nações. Poxa, eu nunca fui numa viagem missionária. Eu só trabalhei duro para criar meus filhos nos seus caminhos. Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às nações. Eu nunca te chamei para ir às nações em viagens missionárias. Eu te chamei para criar 3 filhos. E deixe-me te mostrar agora as 1.579.541 almas que seus 3 filhos impactaram. Você me buscou, ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Então, lembre-se, no que diz respeito ao chamado que está sobre a sua vida, você não será julgado por aquilo que você fez na terra, mas por aquilo que você foi chamado para fazer. Que bom. Poxa, Marcelo, Amém? Aleluia! obrigada Funcionou. aí, olha, ficou ótimo Glória com a essa Deus, dublagem, maravilha viu? por essa Versão brasileira, narração. Herbert Richards. Muito bom, glória a Deus pela sua vida. Que lindo, viu? Porque a legenda, eu estava preocupada, esse vídeo é americano, né? A legenda é muito pequena, mas eu vou pedir até para você colocar esse original lá no grupo do WhatsApp, Marcelo, para depois vocês assistirem novamente, conferirem também ali a referência bíblica, né? Então, queridos, a gente vê aí que realmente o vídeo ele fecha, fala sobre 3 situações, na verdade, né? O primeiro, ele chama, vem um contador, o primeiro era um contador, mas Deus o chamou para ele ser um evangelista. O segundo, ele era um evangelista, mas o chamado de Deus para a vida dele era que ele fosse um contador. E a terceira é uma mãe de filhos, achando que não causou grande impacto, mas foi exatamente o chamado de Deus na vida dela, criar os 3 filhos no temor, no caminho do Senhor, e esses filhos impactaram milhares de pessoas. Então, queridos, a nossa compreensão de chamado, como eu falei para vocês aqui no início, precisa ser muito claro, estarmos perto do coração de Deus, para entendermos o que Ele tem para nós. Eu dei uma olhada na apostila enquanto estávamos aqui passando, que eu conheço esse vídeo, né? Já utilizamos algumas vezes, exatamente sobre os dons assistenciais. Eu estava olhando na apostila, você tem lá uma tabela, os dons espirituais, os dons ministeriais,
E os chamados de Deus para você atuar no reino dele, na área de misericórdia, na área da ação social na igreja, na área do ensino, na área administrativa, como esse contador aí, quando ele chama, a pessoa achando, eu sou o grande evangelista, mas o chamado de Deus era para ele ser aí um contador. Então, nós temos ali os dons assistenciais, tanta área para nós servirmos no reino, estarmos sendo usados por Deus. Colocamos o texto lá de Romanos 12, a partir do verso 6, falando sobre os dons assistenciais, sobre os dons espirituais vocês já conhecem, né, dons realmente dados aí pelo Espírito Santo para atuar, mas esse chamado, quando a gente fala chamado, a gente fala aqui, ó, de mãos, de ação, de fazer algo. Esse fazer algo, essa convicção, essa confirmação da liderança em áreas específicas que Deus tem para você. Por isso, no fórum, foi muito importante vocês compartilharem os 3 principais dias da sua vida, o dia que você nasceu, o dia que você se converteu e o dia que você descobre o propósito específico de Deus para a sua vida, para Ele te usar, a começar pela sua igreja local. Então, com esse vídeo, eu quero novamente abrir a oportunidade, não sei se alguém escreveu alguma pergunta, ou se alguém quer acrescentar algo, o momento é agora, eu quero abrir aí para vocês, vocês estavam um pouco tímidos aí no início, mas esse vídeo aí foi para aquecer o seu coração. Você quer acrescentar algo a esse vídeo, a esse comentário, você está liberado para abrir o seu microfone aí em ordem, né? Quem começar a falar, o outro espera um pouquinho. Bom, tem uma pergunta aqui que foi escrita Sim, no chat, da Ivani. Ela gostaria de saber mais sobre dons e vocação. Sim, vou falar. Ok. Muito bom. Eu vou responder na pergunta, e aí se alguém quiser falar alguma coisa, espera só um pouquinho, tá? Quiser acrescentar. Tem uma outra pergunta, eu posso falar aquilo que a senhora ia acrescentar junto? Que é a mais de sim. diferença também. A Marlene falou que gostou muito da disciplina, ela gostaria que explicasse mais sobre a diferença entre missionário e evangelista. Sim. Então, a primeira é sobre vocação, dom e vocação, e a segunda é sobre missionário e evangelista. Ok, então vamos para a primeira. Olha só, dom e vocação. Eu vou falar então sobre a diferença talento e dom, que está lá na nossa apostila, na videoaula, tá bom? Talento, todo mundo nasce, né? O talento pode ser nato ou adquirido, como eu falei lá. Então, o talento, até a pessoa que não é cristã, às vezes nós acompanhamos, né, uma pessoa que tem um talento para cozinhar, para jogar futebol, para cantar, ou nasceu com aquele talento, ou depois treinou para aprender. Eu até brinco na videoaula, né, que eu tentei muito o talento de tocar violão quando eu era adolescente, mas eu não tinha um talento nato e nem adquirido. Eu tentei, gente, mas eu não consegui. Não é o meu talento mesmo, né, a música, o instrumento. Então, o talento, até o não cristão pode ter. Já o dom, não, os dons é algo concedido pelo Espírito Santo de Deus. Dons espirituais, tá bom? Com os dons espirituais, lá na página 8, eu creio que da apostila, a irmã pode acompanhar depois, nós colocamos lá os dons ministeriais, os dons espirituais e os dons assistenciais. 3 tipos, tá bom? Que você pode acompanhar lá os textos bíblicos e o que cada um se encaixa. Eu já comentei aqui sobre os assistenciais, que lógico, aí como eu estava falando, né, são as mãos, a ação dentro da igreja, aquilo que você faz. Ensino, administração, o cuidado, o zelo com a igreja, a ação social, o dom de misericórdia, o dom do cuidado com as pessoas, com os idosos, com as crianças, com os adultos, o acolhimento, a recepção, tudo isso são dons, a parte gourmet, não é mesmo, da alimentação para os convidados, para a comunhão dos irmãos, tudo isso são dons assistenciais. A pessoa faz com amor, não é? Poderíamos nos demorar um pouquinho falando aí sobre os dons espirituais, que está lá em 2 Coríntios, que aí já são dons de discernimento, dom de línguas, dom de fé, cura, interpretação de línguas, todos dados pelo Espírito Santo de Deus,
E falar também aí sobre os dons ministeriais, que está lá em Efésios, que são os 5, né? Os apóstolos, profetas, mestres, evangelista e pastor. Então, esses são os dons. E o chamado? O chamado, é o que falamos aqui no início, Deus te chama para estar perto dele, em comunhão e intimidade com ele, e ele tem um chamado, um propósito específico para usar a sua vida em alguma área. Ah, então eu só tenho uma área para atuar? Não, possivelmente. Pode ser que ele vá usar a tua vida em várias áreas, mas tem aquela que queima, vai queimar aí no seu coração. Então, assim, como eu falei, talento é uma coisa, dom é outra. E os dons são dados pelo Espírito Santo. Se a apostila não é muito grande, a apostila é bem curta. Então, se vocês lerem a apostila, se a irmã ler lá algumas partes, vai ficar mais claro sobre o que é talento, dom e chamado, o chamado de Deus. Já passando para a segunda pergunta, aí a diferença de evangelista e missionário, evangelista, todos nós somos, como eu estava falando. Podemos dizer que cumprir o ID de Jesus. Todo coração com Cristo é um missionário, todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então, todos nós somos chamados para ser evangelistas, para pregar o evangelho. Alguns vão ter esse dom mais forte, no sentido de toda a pregação na igreja, tudo que faz é realmente mais focado em pregar o evangelho. O missionário, ele tem esse dom espiritual, esse dom ministerial de evangelista, ele quer ser usado por Deus, e falamos sobre tempo integral já na disciplina de fevereiro, né? Bivocacional, os missionários que trabalham tempo integral ou parcial, ou usam a vocação no campo missionário. Então, eu diria assim, eu tenho, sim, o dom espiritual, né? Vamos dizer, evangelista, e eu tenho o chamado, a convicção, desde os meus 10 anos de idade, de ser uma missionária tempo integral, trabalhando no reino de Deus. Talvez você seja um evangelista, está atuando na sua igreja local, levando multidões a se render aos pés de Jesus, é um missionário urbano, né, aí mesmo, na sua cidade onde você está. Então, um está ligado ao outro. Todos nós somos evangelistas, mas eu sei que alguns têm um chamado específico para ser separado como missionário. Eu tenho a minha profissão, vocês sabem, já fui apresentada aí, sou mestre em educação, mas eu não atuo em escolas. Eu, como eu falei, desde a minha juventude, eu atuo como missionária, tempo integral no campo. Eu dediquei a minha juventude, a minha vida, e eu vou dedicar, até chegar na glória, a missões, ao trabalho missionário. Então, não sei se eu respondi as duas, e se surgiu mais alguma pergunta, ou se alguém quer fazer algum comentário. Bom, tem duas perguntas aqui. Uhum. Uma delas é o seguinte, a Rosimara perguntou o seguinte, a minha pergunta é, temos que buscar a Deus para sabermos qual é o nosso chamado e qual a área específica? Eu penso que para tudo temos que buscar a Deus. E facilita, meu esposo estava pregando, né, ontem aqui, nosso culto, e é tão mais fácil, ao invés de nós criarmos o que nós queremos fazer e pedir para Deus abençoar, é mais fácil nós perguntarmos onde Deus está trabalhando, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer, e nós cooperarmos com Ele. Então, sim, eu penso que para tudo, minha resposta é, precisamos buscar a vontade de Deus, a direção dEle. E facilita muito estar próximo do coração dEle e saber qual é o chamado específico. Eu gosto de atuar em várias áreas. E vocês sabem que plantar igreja em continentes, em países diferentes, a gente chega e a gente faz de tudo. Cozinha, a gente trabalha na área gourmet, né, para preparar refeições, alimento, comunhão. A gente trabalha com as crianças, começa o ministério infantil, começa o primeiro grupo familiar, a gente fica na recepção, até no louvor eu já fiquei assim, com muito temor, né? E pregação,
e ensinar para as crianças, para adolescentes, para tudo, mas no nosso coração, esse chamado missionário, e o que a irmã perguntou, de atuar na igreja, qual seria o meu chamado? Qual seria o meu dom assistencial? Onde eu poderia atuar melhor? É o que eu falei, esse chamado, essa convicção, essa confirmação, Deus te conhece, mas o teu líder na sua igreja local também te conhece. Eu sei que primeiro vem a necessidade. A gente ajuda em tudo que for preciso. A gente faz tudo. Mas a igreja vai crescendo. Os irmãos vão crescendo. A unidade vai crescendo. E a sua liderança vai te ajudar, te orientar. E precisa, né? Assim eu oro. Te orientar para que você se encaixe onde você sente a maior alegria. Onde você se sente assim o maior prazer aí no teu coração. Vou dar um exemplo rápido, prático. Cheguei para uma ovelha nossa na nossa igreja na Suíça e vi que ela estava fazendo um trabalho na igreja, ela estava atuando com as crianças. Mas eu vi que ela fazia de todo o coração, mas ela não estava muito feliz. Dava para perceber. Não era assim um chamado para ela, era uma necessidade. E conversando com ela, que é a minha discípula, eu percebendo que ela tinha algo maior queimando no coração dela. Ela estava me ajudando com as crianças pelo o ministério ser pequeno, ter poucas pessoas, mas eu sabia que não era o local que ela ia ser incendiada, que ela ia realmente crescer. E eu fui ajudando e conversando com ela e ajudando. E hoje, ela é a líder dos jovens na igreja e faz um trabalho de excelência, faz um trabalho maravilhoso. Então, assim, foi uma questão de eu estar próxima dela, ela com o coração aberto, ela orando, pedindo direção de Deus, ajudando em tudo que se precisava na igreja, mas chegou o momento do estalo, de encaixá-la onde o coração dela queima e ela faz com paixão por Jesus e pelas vidas. Espero que com esse exemplo aí eu tenha conseguido ajudar a responder. E a próxima pergunta, Marcelo, eu já esqueci, por favor. Não, sim. Não, sim. Tem aqui da Elisângela, a Marlene está falando aqui que implantar igreja é missão do pastor ou do missionário. Eu entendia que era missão do missionário. Agora, a senhora vai pensar para responder? Sim. Aí Vai vai falando aí, que eu vou ver outra aqui. Na verdade, o dom ministerial de plantação de igreja é do apóstolo, né? O apóstolo é aquele que planta igrejas, que abre igrejas. Então, nós temos lá os 5 ministérios, né? Os apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastor. Agora, a gente precisa atuar nos 5 ministérios juntos, né? Chegando e plantando a igreja. Então, quem vem plantar a igreja é o apóstolo, e nós, missionários, quando a gente chega para plantar tudo. Igreja, projeto social, trabalho com as crianças, o que for necessário naquele campo. Muitas vezes se planta uma escola e através do ensino se alcança as famílias, as crianças. Muitas vezes se planta um barco hospital e através do barco hospital, trabalhando no evangelismo. Mas assim, se for falar pela sequência e orientação bíblica, quem planta a igreja é o apóstolo. E os missionários têm, com certeza, esse chamado de começar um grupo familiar, de começar uma igreja, através, vamos dizer assim, da matéria-prima que a gente encontra na cidade, no país, no continente que chegamos. Vamos lá, Marcelo. Está fechado o seu áudio. Antônio, meu amigo, você abriu aí a sua apresentação. Fecha aí, por favor. Temos mais alguma pergunta? Temos sim. A senhora já está avançado aqui, mas a Elisângela colocou uma pergunta e eu queria que ela abrisse o microfone, porque eu não entendi. Ela colocou minha dúvida sobre a vocação assistência, o que seria. Então, Elisângela, você pode abrir o seu microfone, querida, para fazer verbalmente a sua pergunta? Por favor, por favor. Oi, olá, boa noite a todos, tudo bom?
Tudo. Eu fiquei com dúvida sobre os dons assistenciais. Eu acho que eu escrevi errado sobre vocação, não, sobre dons assistenciais. O que seria dentro da visão missionária? Deixa eu abrir aqui em Romanos 12 para poder assim, tentar responder a irmã. Nós temos 6 minutos para encerrar a Masterclass. Eu vou pedir a vocês se nós podemos encerrar 5 minutos depois, tá bom? Então, assim, a gente vai precisar segurar aí as perguntas, mas depois eu vou dar algumas dicas que até no grupo de WhatsApp vamos poder continuar. Mas quero tentar responder a nossa irmã Elisângela. Na apostila eu cito os detalhes dos dons, tá? E eu cito esse texto de Romanos 12, aqui a partir do verso 6, se eu não me engano. Sim, olha aqui, ó. A partir do verso 6 diz assim: temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Quando pegamos esse texto e separamos as palavras ali colocadas, nós poderíamos resumir assim, ó, como está na apostila, eu estou lendo aqui, ó. Lá na apostila está assim: dons assistenciais, ou seja, as mãos, tá bom? Não estamos falando dos dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, palavra de fé. Estamos falando sobre aqui, ó, mãos. Aí nós separamos lá assim, olha, contribuição, trabalhar com levantamento de recursos na igreja local, né, para a obra, para o projeto missionário, para o crescimento da igreja. Serviço, toda a área de zelo, de cuidado com a casa de Deus. Gente, eu tenho esse dom assistencial. Eu amo cuidar do prédio, do templo, das coisas, da decoração, deixar tudo muito lindo. Então, olha, dons de assistencial, serviço, ensino, tá? Que aí não seria o mestre, mas organizar uma escola dominical, organizar uma escola ministerial, né? Envolver toda a igreja no ensino, exortação, a área de disciplina, a área de correção necessária na igreja, liderança, né, que são os pastores, diáconos, bispos, apóstolos, que organizam toda a liderança da igreja, misericórdia, como eu falei, misericórdia e ajuda, é a área da ação social da igreja ativa no bairro, aonde estiver, a área de administração, porque quando ele fala aqui, olha, exatamente sobre o que exerce liderança, sobre o que vai exercer exatamente a parte administrativa da igreja, que é necessário, que seria a mordomia cristã da igreja, realmente na parte das finanças, na parte, né, dos documentos da igreja local, todos os impostos. Então, esses dons assistenciais são mãos, pés, braços usados por Deus para atuar na igreja local, que estão unidos com o chamado e o dom espiritual. É o Espírito Santo que nos dá. Eu não estou falando de pegar uma caneca e estar lavando lá, eu tenho que lavar essa louça, eu tenho que cuidar, né, esse dom assistencial tem que ficar aqui na cantina, na área gourmet. Eu estou falando do chamado, o dom Espírito Santo concedendo a você uma disposição, um carinho, um amor muito grande. Eu já conheci senhoras com dom assistencial realmente de cuidar do prédio, de cuidar do berçário, de fazer com uma excelência, sabe, de cuidar do ministério infantil, da ação social, como eu falei, das finanças, né, o dom assistencial realmente assim de assessorar os pastores nessa área, né, de documentos, de crescimento, de planta, engenheiros, arquitetos. Queridos, é uma área que dá para falar bastante tempo, né? Porque a gente pensa em dons, somente, aleluia, só o Espírito. Mas é unir Espírito e mãos que trabalham, que são usadas, né? Já na sua igreja local como missionário, e aí em toda a sua, né, começando na sua Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aleluia. Surgiu alguma pergunta aí, Marcelo? Estou preocupada mais com o horário.
Está fechado o seu microfone. Não surgiu mais uma pergunta, não. Então, tá bom. Ô, queridos, me perdoem, nós temos o compromisso da Masterclass ter sempre o funcionamento de 1 hora, para não te ocupar, não te cansar, deixar também aí um gostinho, né? Assim, de quero mais. Mas eu me coloco à disposição, se você tiver dúvidas, meu contato está lá no grupo, tá bom? De missiologia. Você pode enviar para mim, eu te respondo com o maior carinho, não tem problema, tá? Porque agora que vocês esquentaram, né? Que engrenou aí as perguntas, olha. Mas realmente a gente tem esse compromisso. Eu iria gastar uns minutos finais aqui para falar sobre projeto que nós queremos muito incentivar toda a turma de missiologia do nosso instituto. Eles têm uma parte prática que precisa ser feita no 2º semestre. Nós vamos colocar toda essa orientação também lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Para não se demorar muito. Mas, Marcelo, fala rapidamente aí, como é que foi o projeto das outras 2 turmas, né? Da primeira nós tivemos muitos, mas as 2 últimas turmas, fala rapidamente aí para a gente. Marcelo, nosso parceiro aí de missões. Muito bem, queridos. As 2 turmas anteriores a vocês aí fizeram um evento em uma igreja local, que foi escolhida previamente para receber esse evento. Então, foi um evento missionário, uma feira, onde foram montados estandes. Então, num primeiro local, foi feito estandes sobre países, vários países do mundo. Então, no estande tinha ali comidas típicas, a pessoa com um traje típico, contava alguma peculiaridade daquela localidade, coisas assim. E teve ali um culto depois, né? Foi feito todo um investimento, todo um trabalho que os alunos fizeram para montar todos os estandes, preparar esse culto depois de missões, entendeu? E toda a oferta levantada foi canalizada também para missões. O segundo, nós fizemos olhando para o olhar da igreja local, ou seja, para Jerusalém, Atos 1:8, né? Ela começa em Jerusalém. Então, a feira do ano passado, os estandes foram voltados para onde estavam as igrejas locais dos estudantes. Então, fizemos na SEC de Pedra Lisa, a anterior foi na SEC de Padre Miguel, ano passado na SEC de Pedra Lisa, e foi feito com o olhar da igreja local, ou seja, passou Jerusalém. Então, cada estudante, ele representando essas igrejas locais, falou da sua Jerusalém. Como é a sua localidade, o que acontece lá, qual é a cultura local. Da mesma maneira, os estandes foram montados com comida típica. Se tivesse algum traje, alguma coisa de festividade local, ele foi também colocado. Então, basicamente, foi isso aí. E também foi fantástico, espetacular. Amém. Obrigada, Marcelo. Obrigada, professor Marcelo. Sim, queridos. Então, assim, nós vamos colocar as orientações porque nos últimos anos nós fizemos um evento, mas tem tido, assim, uma dificuldade muito grande de reunirmos todos os estudantes naquele evento. Então, olha a nossa turma, olha que turma linda aí. Eu sei que alguns já estão até se retirando, né, que já terminou o nosso horário, mas eu ainda tenho 3 minutos, olha só. Nós temos aí Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Macapá, Rio Grande do Sul e Portugal. Então, para reunir em uma data, em um estado, precisaríamos programar com uns 2 anos, pelo menos, né, para conseguir reunir, as pessoas verem passagem. Mas a proposta para esse ano é cada grupo de estudantes promover um evento na sua igreja local. Promover aí na Bahia, no Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Macapá, Rio Grande do Sul, Portugal. Cada estado, cada igreja, cada grupo de estudantes se juntar para promover ou uma feira missionária, um culto missionário, um congresso missionário. Aí nós vamos falar mais para frente que é, de fato, despertar a igreja local para missões. É outra frase que eu amo. A igreja não faz missões. A igreja é a missão de Cristo aqui na Terra. Vamos fazer missões. Não, a igreja já é a missão de Cristo aqui na Terra.
mas despertar essa cultura missionária na igreja local, para orar pelos povos não alcançados, para investir em missionários, né, para ampliar o investimento realmente em missões. Então, a nossa proposta para esse ano de 2023 é nós termos mais de 5, 6, 7 eventos, cada grupo de estudantes aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Macapá, na Bahia, no Ceará, se juntando para promover algo maravilhoso que vai movimentar a igreja. Os detalhes, como eu falei, no grupo de WhatsApp, nós vamos ter uma equipe de coordenação para te ajudar, para te orientar, o passo a passo, porque vem primeiro a sua liderança local autorizar, essa liderança local receber uma carta do Instituto EIA, solicitando aí um espaço, né, uma data, agendar com antecedência. Então, tem o passo a passo. E você é o seu trabalho de conclusão de curso. Ele é avaliado, é um trabalho de conclusão de curso, você organizar esse evento na sua igreja local, depois que o seu pastor der o ok, depois que a sua liderança local der o ok, tá bom? Vai ser maravilhoso, eu gostaria de estar em todos. Se vocês pagarem minha passagem, eu vou em todos. A passagem está muito cara, eu estou brincando, queridos. Eu nem fui na formatura do Instituto EIA em fevereiro, que, né, a passagem está muito, muito, muito cara mesmo. Triplicou o valor aí, né, da passagem aérea. Mas eu participo de todos aí online. Queridos, eu quero me despedir aqui, me colocando à disposição, como eu falei, no grupo de WhatsApp, meu contato está lá, e quero pedir aí o nosso gestor e professor Marcelo, que tem sempre nos abençoado tanto, também é professor aí no curso de Missiologia, para estar orando, encerrando. E, como eu falei, o meu desejo é que vocês saiam dessa masterclass com o desejo de correr para perto do Pai, incendiados pelo chamado dele. A voz dele te chama para perto dele. Primeiro chamado de Deus, lá em Gênesis capítulo 3. Ele te chama para perto dele. E perto dele você vai ouvir o coração dele. Você vai ter convicção do propósito dele para a tua vida. Convicção do chamado. E se Deus tem um chamado missionário para você, para ir para as nações, para ir para outros continentes, ele vai dar essa convicção e ele vai dar confirmação através da sua liderança da igreja local. Amém? Amém, queridos? Ore por nós aí, Marcelo, por favor. Amém, querido. Só avisar aqui que o vídeo já está no grupo do WhatsApp, tá bom? Você já pode ir lá, pegar, assistir, compartilhar. Amém? Então, feche seus olhos e vamos estar orando. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa masterclass maravilhosa, por tudo que foi falado aqui, por esse aprendizado fantástico e maravilhoso. Quero te pedir, em nome de Jesus, que venha com o teu Espírito Santo tocar cada coração aqui de cada estudante, reavivando a chama, reacendendo o que pode ter sido apagado e esclarecendo qual é a vocação, qual é o chamado, qual é o propósito do teu Espírito Santo na vida de cada um. Esclarece isso, Pai, e eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, queridos.